E Atos dos Apóstolos, o capítulo 23, eu encontrei aqui algumas lições assim muito interessantes que a gente pode aplicar na nossa vida, né? E eu tenho, nos dias de hoje, e eu tenho certeza que de alguma forma o Espírito Santo deseja isso para nós. Paulo está preso, né? Está preso em Jerusalém e as coisas não estão muito favoráveis, né? Existe um momento nas nossas vidas que parece que os ventos estão a favor e não importa o que a gente faça ou deixe de fazer, as coisas continuam fluindo, né? De uma maneira poderosa, graciosa. É Deus no controle. A gente diz assim. E quando as coisas não estão muito bem, porque existem tempos em que é um tempo de chorar, é um tempo de dor, é um tempo de perder, é um tempo de lançar fora, e, e às vezes esse tempo demora, e isso não significa ausência de Deus. Deus continua junto e também no controle. E é isso que a gente observa aqui, nesse momento da vida de Paulo. Ele está preso e a partir do verso de número 2, dentro da própria defesa dele, né, do capítulo 23 de Atos, ele, diante do sacerdote Ananias, ele discursando, ele elaborando a sua defesa, a sua argumentação, né, para querer sair daquela situação, o sacerdote dá uma ordem para aqueles guardas que estavam perto de Paulo para que batessem na boca dele, ou seja, para que ele se calasse. Paulo, naquele momento, de indignação, de injustiça sofrida, ele, ele profere uma palavra agressiva contra Ananias. Diz assim: Deus te ferirá. Parede branqueada, estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Eu queria que a gente pensasse um pouco nesses dois lados, o lado do sumo sacerdote Ananias e do lado de Paulo. Do lado do sumo sacerdote, o sacerdote ele tinha que dar um testemunho de alguém que defendia a lei e não que infringia a lei. Ele tinha que não parecer ser vamos dizer assim, um crente, né? Mas por causa da sua posição, do seu título, mas de verdadeiramente ser um cristão, um alguém que carregava uma patente eclesiástica. Então, ele não estava fazendo isso. Foi isso que Paulo viu e por isso que Paulo diz que Deus o feriria pelaquela agressividade sofrida de uma maneira injusta, né? Agora, pelo lado de Paulo, Paulo ele se conscientiza no verso de número 5 que ele não deveria ter levantado a sua voz contra uma figura de autoridade. Olha que coisa interessante. Embora ele estivesse sofrendo uma injustiça da figura de autoridade, o apóstolo Paulo ele ensina aqui que a gente, como cristãos, não devemos falar mal da autoridade do povo. Aqui que muitas vezes, como dizia minha mãe, que a porca torce o rabo, que muitas vezes a gente faz distinção entre uma figura de autoridade boa e uma ruim, ou seja, julgamos e proferimos palavras de maldições contra essas figuras de autoridade. Aqui entra um erro que é muito comum nos dias de hoje a nós, da gente criticar os nossos governantes, da gente falar mal daqueles que estão revestidos de autoridade. Não importa se elas são ruins, se elas são boas, não importa. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus e que todo aquele que se levanta contra uma figura de autoridade constituída por Deus, ela se levanta contra o próprio Deus. E aqui entra algo muito interessante. O fato de alguém ser
constituído como autoridade, não significa que essa pessoa é aprovada por Deus, mas isso é outra instância. A lição que eu extraio aqui é que a gente precisa, de repente, rever a maneira como a gente está olhando para as figuras que Deus tem colocado como autoridade sobre as nossas vidas. Sejam civis, sejam militares, sejam eclesiásticas. Não importa se elas são boas, se elas são ruins, se elas são justas, se elas são injustas. O que eu aprendo aqui é que a gente deve abençoar e não amaldiçoar. Paulo ensina isso. Então, dois lados dessa situação. Aquele que está revestido tem que dar testemunho. Todos nós estamos revestidos, temos autoridade, né? Temos o Espírito Santo em nós, temos que dar testemunhos, temos que fazer aquilo que muitas vezes não é tão bom, mas aquilo que é certo. Aquilo que é certo. E aí o texto vai discorrendo e Paulo, então, ele tem uma estratégia, né? Eu acho isso muito interessante, que o Espírito Santo, ele sempre tem uma estratégia para nos dar em meio às situações de adversidade que a gente está vivendo. É só não se entregar, é só não se entregar às emoções que muitas vezes querem capturar a nossa direção, a nossa fé, a posição e o controle que o Espírito Santo deseja exercer em nós. Paulo, ele saca que existia ali dois públicos distintos e ele lança uma pergunta no ar, né? E o pessoal começa a se degradar entre si, ou seja, tira o foco e ele só assiste. E aí, no verso número 11, eu acho isso também muito legal aqui. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Paulo estava numa situação muito complicada. E eu vejo que sempre quando a gente está numa situação muito complicada, o Senhor sempre se manifesta para trazer uma gota de refrigério, sabe? Para trazer assim um energético dos céus. Eu vejo que é aquilo que o anjo levou para Elias, né? Quando ele estava desistindo da vida, é isso que Deus traz para Paulo ali na prisão. É isso que Deus traz para nós, sabe? Essa palavra de coragem. Deus está dizendo para mim e para você hoje que de repente está vivendo uma situação difícil, né? Ventos desfavoráveis. Coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Olha que coisa interessante. Deus continua no controle de todas as coisas. Você e eu muitas vezes perdemos o controle. Não sabemos o que fazer. Nosso barco parece que está à deriva, né? A nossa vida parece que está à mercê da circunstância. Mas há um Deus que está em nós e que continua no controle fora de nós, levando-nos para viver o propósito. A gente precisa de falar, é coragem, então vou lutar, vou seguir em frente, não vou desistir. E a partir do verso número 12, outra coisa me chama a atenção. Na manhã seguinte, os judeus tramaram a conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Certa feita, alguns anos atrás, eu vi e aprendi a respeito de orações contrárias. Pessoas que oram e jejuam para que você se arrebente, para que Deus não te abençoe. Eu achava isso uma estupidez, uma ignorância que absurda. Mas aí eu vi relatos de pessoas que fizeram isso, né? E o pior, eles se gabavam, né? Dizendo que funcionava, que funcionou. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assim indignado com isso, né? Falei, como é que funciona? Quem que é que responde essa oração, né? Quem é que recebe esse sacrifício de jejum? Não pode ser Deus. Mas quando eu olho aqui para esse texto, eu encontro aqui uma base bíblica para essa verdade manifesta
hoje também, de que pessoas jejuam, de que pessoas oram para que você se dê mal, para que você se arrebente, para que você as coisas não funcionem na sua vida. Você observa que aquele povo, nós estamos falando aqui do judeu, tá? Povo de Deus, povo que, né, vivia o Torá, a lei, né? Diz a Bíblia que eles juraram. E a Bíblia diz que eram 40 homens envolvidos nessa conspiração. Então não era um negócio assim pequeno, não, um negócio que havia ganhado uma proporção. Os caras se ajuntaram, olha só, os caras se ajuntaram para jejuar e orar até Paulo ser morto. Você acredita num negócio desse? E de repente você está aqui, nós estamos aqui, existem pessoas que estão orando, jejuando, para que Deus não nos abençoe, para que as coisas, o fluxo da graça de Deus sobre nós interrompam. Mas eu gosto de ver que Deus, ele não faz com que o justo passe por culpado, ele não permite, sabe, que aqueles que permanecem firmes nele se arrebente, né? Seja alcançado por esses jejuns, por essas orações. A Bíblia diz que o sobrinho, verso 16, o sobrinho de Paulo, segundo alguns historiadores, só aqui que aparece alguém da família de Paulo, né? Filho da sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Como é que ele ficou sabendo disso? Não sei, né? Mas alguém que tinha laços sanguíneos com Paulo ficou sabendo desse jejum coletivo, né? Dessa oração coletiva para destruir a vida de Paulo. Segundo alguns historiadores, talvez a família de Paulo abandonou Paulo quando ele se converteu. E aí eu acredito muito nessa tese, porque realmente quando às vezes a gente empunha essa bandeira de fé e com determinação a gente decide servir piamente a Cristo, como diz ele escrevendo para Timóteo, a gente sofre piamente perseguições. Paulo deveria passar por isso. Só que Paulo, ele não estava sozinho. O Espírito de Deus estava com ele. E aí a história continua dando continuidade. E aí essa informação chegada até o sobrinho de Paulo, chega até o comandante, e o comandante então elabora uma estratégia para tirar Paulo daquele contexto. Era o livramento e era o escape. Ou seja, não sei o que tem se levantado contra mim, contra você. Talvez o inferno e os seus asseclas têm trabalhado para te destruir, para te impedir, para você não caminhar. Mas saiba que Deus sempre tem um escape. Deus sempre tem uma palavra de coragem. Não desista, não desanime, não olhe para a circunstância, não murmure, não questione. Tão somente adore, que o livramento certamente virá. Quero orar nessa hora. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Palavra essa que nos encoraja, palavra essa que nos mostra que sempre há um escape, palavra essa que diz que ferramenta alguma preparada contra nós prosperará. Ah, Deus, então que o Senhor seja com cada um de nós, no decorrer desse período chamado hoje, e também nesses tempos, ó Deus, que têm sido tão difíceis, tão complicados, para cada um de nós, seja no aspecto familiar, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto físico, muitas pessoas doentes, entes queridos doentes, situações que têm fugido ao controle, mas em nome de Jesus, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, e nós aqui como igreja, nós queremos pedir perdão por toda palavra liberada contra as figuras de autoridade, Senhor, que não provém de Ti, que não condiz com a
postura que o Senhor espera de nós como filhos amados, e nós queremos cancelar todas essas palavras que proferimos contra essas figuras e queremos declarar, Senhor, a bênção do Senhor sobre os nossos governantes, sobre os nossos líderes espirituais, sobre os nossos líderes civis. Ó Senhor, em nome de Jesus, libera a tua graça sobre a vida deles. Oramos para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que têm também se levantado contra nós de uma maneira muitas vezes oculta, sutil, sorrateira, Senhor, movidos muitas vezes pelo engano, mas em nome de Jesus, o Senhor ama a cada um de nós, o Senhor morreu por cada um de nós, o Senhor deseja que todos nós sejamos salvos, então que a sua graça, o seu favor seja não apenas sobre nós, mas também sobre aqueles, ó Deus, que têm se levantado contra nós, que têm se oposto contra nós. Então, em nome de Jesus, abençoe os nossos entes queridos, os nossos familiares, ó Deus, que esse dia e que hoje, nessa manhã, seja uma manhã de refrigério, que a sua palavra, Senhor, venha realmente nos fortalecer, nos encorajar, nos empoderar, para que com esse refrigério, com esse empoderamento celestial, nós possamos dar continuidade à nossa caminhada de fé e vivermos o propósito e o destino que o Senhor tem para nós. Seja conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém e amém. O coach de hoje também é muito interessante, né? Diz assim: qualquer coisa que ocupe a sua atenção torna-se o seu mestre. Qualquer coisa que ocupa a sua atenção ganha o seu mestre. Por quê? Aquele que ocupa a sua atenção, seu foco, ganha o seu coração. E aí, a boca vai falar o que o coração está cheio. Então, se a dívida, se a doença, se as injustiças está ocupando, atraindo, cativando a sua atenção, isso te comprou, está conduzindo a sua vida. Você não consegue enxergar nada além disso. Então, olha para o Senhor, autor e consumador da sua fé, e permita, né, que seu foco esteja nele, nas promessas dele. Eu quero dar uma dica, de repente você pode hoje pegar promessas de Deus, né, palavras proféticas que Deus proferiu contra você, de repente escrevê-las, né, para tê-las diante dos seus olhos, ou mesmo verbalizá-las, né? Porque às vezes a gente olha assim, um exemplo para os nossos entes queridos e os veem afastando-se do propósito de Deus. A gente precisa lembrar para nós, não para Deus: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí aquietar o coração na promessa de Deus e continuar nossa jornada de fé. Crê no Senhor Jesus, que Ele é o seu provedor, que Ele é o seu direcionador, que Ele é o Senhor que te sara e sara os seus também. Então, somente crê. É o que Deus, por meio de Jesus, disse para Jairo. É o que Ele disse para mim e para você também. Creia somente, não tenha medo.